Receba o auxílio do nome de Maria na sua vida, na sua família. O nome de Maria é o nome da mãe. E um dos primeiros nomes que nós aprendemos quando somos bebezinhos, estamos aprendendo a falar, é o nome da nossa mãe. Chamar o nome da mãe é algo próprio de quem tem o coração de criança. E hoje nós vamos aprender com os santos, com a igreja, com a Sagrada Escritura e com o testemunho de muitos que experimentaram a eficácia dessa mãe do céu quando é chamada pelo seu nome. O nome que está acima de todo nome, o nome ao qual se dobra todo o joelho no céu e na terra, é o nome do nosso Deus que se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. É o nome que está acima, que recebeu do Pai o nome de Adonai. Jesus é o Senhor. Esse título que só era dado para o Altíssimo, para o Pai, foi dado para o Filho, Adonai. Jesus é o nome acima de todo nome. Mas como ensina Santo Antonino, tudo aquilo que nós atribuímos a Jesus por natureza, só Ele é Deus feito carne, nós atribuímos a Maria Santíssima por graça. Por isso, depois do nome de Jesus, Deus quis te dar um nome materno, um nome de uma mãe, para que você se sentisse acolhido, abraçado, sentisse esse calor da presença da mãe, mesmo que ainda não estejamos no céu, onde um dia vamos descansar para sempre no colo dessa mãe. Já aqui na terra, podemos experimentar o calor, o regaço acolhedor dessa mãe, somente de chamar esse nome. Como o nosso livro nos ensina, esse nome não veio da terra. Não é um nome simplesmente humano, terreno, mas esse nome veio do céu. O sublime nome de Maria não foi encontrado na terra, nem inventado pelo entendimento ou arbítrio dos homens, como se dá com os outros nomes. Veio de Deus e foi-lhe imposto por ordem divina, como atestam São Jerônimo, Santo Epifânio, Santo Antonino e outros. Diz Ricardo de São Lourenço: a Santíssima Trindade vos conferiu este nome, ó Maria, que é superior a todo nome. Depois do nome do vosso Filho, ela, Santíssima Trindade, enriqueceu o teu nome de tanto poder e majestade que ao proferi-lo quer que se dobrem todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e no inferno. Dobrar os joelhos nem sempre quer dizer adoração. Isso nós vemos na Sagrada Escritura em vários momentos. Se dobra o joelho diante do rei Davi, se dobra o joelho diante do cajado de Jacó, do cajado de Abraão, de Isaac, me perdoem. Quando Jacó vai receber a bênção, ele dobra o seu joelho. E várias outras passagens da Bíblia. Você vê os pastorinhos ajoelhados diante de Nossa Senhora, porque ajoelhar nem sempre quer dizer adoração, mas sim reverência. Por isso, no nome de Maria também se dobram todos os joelhos, em sinal de vassalagem para sua rainha. Assim, você vai ver na vida de um grande rei da Hungria, Santo Estevão, rei da Hungria, ele deu ordem para que em todo o seu reino, imagina isso, em todo o seu reino, se fosse pronunciado por alguém o nome santíssimo da Virgem Maria, todos deveriam se inclinar até o chão. Imagina que coisa linda. Honrando, se a Bíblia manda honrar pai e mãe, honrar a mãe do céu, é mais do que importante, é mais do que graça sobre graça. Então, vários privilégios concedeu o Senhor ao nome de Maria. Nós vamos meditar em alguns, mas eu quero te dizer que nem uma formação de muitas horas poderia te dizer completamente todos os efeitos do gesto mais simples de você chamar esse nome, Maria. Chame comigo agora, escreve no chat, Maria, minha mãe. Dizer o teu nome é chamar a tua presença. E chamar o teu nome já é ter o teu perfume, o teu abraço. Como diz o Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, no capítulo 1, versículo 2, o teu nome é como um perfume derramado.
E o livro vai dizer, assim como o Cântico dos Cânticos atribui isso ao nome de Jesus, também a igreja atribui ao nome de Maria. É óleo derramado, virgem em vosso nome, nós cantamos no ofício da Imaculada, está na Bíblia. Esse perfume derramado, só de chamar o nome de Maria, o ambiente já muda. Espiritualmente, muda, afasta o mal. E você vai ver com exemplos concretos como esse nome tem um poder e eficácia direta. Com você não precisa ser um grande santo. Jesus e Maria não vieram para quem é santo, mas para nós pecadores. É para você, para o seu dia a dia, você experimentar o poder e a eficácia desse nome. Então são muitos privilégios que o Senhor concedeu a esse nome, mas nós vamos considerar apenas alguns, conforme o tempo nos permite meditar. Deus o fez suave, tanto na vida como na morte, o nome dessa Santíssima Senhora. O vosso nome, ó Mãe de Deus, está cheio de graças e de bênçãos divinas durante a vida, especialmente na hora da morte. Imagina, morrer chamando o nome da sua mamãe. Será que ela não vai vir em seu auxílio? Será que ela não vai vir te socorrer, te amparar? Segundo São Boaventura, ninguém pode dizer devotamente esse nome e sair de mãos vazias. É impossível que alguém chame o nome de Maria e não receba algum fruto espiritual. Olha que consolo para o seu coração. Nunca você vai chamar esse nome e você vai ficar de mãos vazias. Alguma graça, alguma bênção, alguma coisa que Nossa Senhora sabe, que Jesus sabe que você precisa, você vai receber. Imagina dizer várias vezes com fé, com piedade, com amor esse nome, com reverência, com devoção. Ninguém, diz o grande doutor da Igreja São Boaventura, pode proferir devotamente este nome sem tirar dele algum fruto. Por mais endurecido e frouxo que esteja o coração, declara Raimundo Jordão, abade de Celes, se chega a invocar esse nome, ó benigníssima Virgem, milagrosamente desaparece essa dureza do coração. Tantas vezes é difícil perdoar, tantas vezes nosso coração está com raiva de alguém que nos machucou, e o espírito do mal quer nos encher de vingança. O espírito maligno quer nos tornar parecido com ele. Mas se nós chamamos o nome de Maria, ele não consegue usar esse temperamento difícil, essa ira, para nos destruir. Ele não consegue que as desgraças aconteçam se nós antes chamamos o nome de Maria. Então desaparece essa dureza. Tão grande é a graça do vosso nome. Imagina uma pessoa que está sem esperança. Quando chama esse nome, ela recobra a esperança. Sois vós quem infunde a esperança do perdão e da graça. Jesus é o perdão, Jesus é a graça. Mas o nome de Maria prepara para receber o nome de Jesus. O nome de Maria te prepara para ter esperança. Dizem alguns santos que se Judas Iscariotes tivesse recorrido à Virgem Maria, ele teria tido esperança da sua salvação. Porque o nome de Maria te dá esperança do perdão de Deus. Jesus é o perdão de Deus. Maria nos leva a Jesus. Por isso, chamar o nome de Maria é ter certeza do perdão e da salvação. Diz também Santo Ambrósio que é um bálsamo odorífero a exalar perfume da divina graça. É essa passagem do Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 2, que Santo Ambrósio está interpretando como sendo também o efeito do nome de Maria, como esse perfume derramado que desce ao íntimo da minha alma, dizia o santo, esse perfumoso bálsamo, só dizer o teu nome. E quer dizer, ó Senhora, fazei com que nos recordemos frequentemente de vos invocar com amor e confiança, pois invocar o vosso nome assim é um sinal de possuir a graça de Deus ou de recuperá-la em breve. A Igreja ensina que não é possível você ter certeza
se você está na graça de Deus ou se você está no pecado mortal. Mas existem sinais. E um dos sinais de que você está na graça de Deus é chamar muitas vezes esse nome. Ou, se você não está na graça de Deus, em breve você vai voltar à graça de Deus, porque chamar esse nome é uma ligação com o céu. Chamar o nome de Maria é o contrário da desgraça, do pecado, da repulsa a Deus. O nome de Maria te aproxima de Deus. E isso é lindo demais. O nosso livro vai fazer a meditação, porque Maria é em português, mas é também na língua latina, né? Em latim, que é a língua oficial da oração da igreja, se diz Maria também, do mesmo jeito que se diz em português. E Miriam, também em hebraico, também são 5 letras. Então, o livro faz essa meditação. Assim como Jesus nos traz o alívio, a cura, a libertação pelos frutos das suas 5 chagas na cruz, também o nome de Maria, que tem essas 5 letras, faz a referência ao fruto das 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, que por meio dela são derramados na sua alma. Imagina, só chamar essas 5 letrinhas, Maria, e esse bálsamo do sangue de Jesus já começa a fazer efeito na sua alma. Ricardo de São Lourenço exorta os pecadores a recorrerem a esse nome sublime, porque ele basta para curá-los de todos os seus males e livrá-los prontamente da mais insidiosa enfermidade. É outro efeito do nome de Maria. Se uma pessoa está passando por uma enfermidade, e às vezes aquelas enfermidades que têm grandes dores, que é difícil de atravessar, chamar o nome de Maria traz alívio, traz conforto ao coração, conforto até mesmo físico. Óleo derramado antigamente era usado para uma ferida que estava doendo, e para curar logo essa ferida era passado esse bálsamo. O nome de Maria é cura para a alma, para o coração e para o corpo também. Muitos testemunhos de pessoas curadas pedindo a intercessão desse nome, chamando o nome de Maria. Então, um grande alívio do coração, da alma e também do corpo, das enfermidades. E os demônios, diz Thomas Kempis, o autor da Imitação de Cristo, tanto receiam a Rainha do Céu que, como fogo, fogem de quem invoca com frequência o seu nome. Se você invoca com frequência o nome de Maria, o demônio tem medo de você. Olha que coisa! Assim como alguém foge do fogo, o demônio foge das pessoas que são devotas do Santíssimo Nome de Maria. Você tem esse costume de invocar com frequência o nome da Virgem Maria? Você tem essa intimidade? Deus te trouxe aqui a essa formação para crescer mais ainda se você já tem. E se você não tinha esse costume, você a partir de hoje vai começar a exercitar, vai chamar esse nome com frequência. É o nome da mamãe. É o nome que a criança chama quando precisa, quando ela necessita de qualquer coisa. Ela nem diz o que ela precisa, ela só diz mãe. E você vai exercitar esse costume de chamar o Santíssimo Nome de Maria. Você purifica o ambiente onde você está. E eu repito, com o nosso livro, o demônio foge de você se você tem sempre esse nome nos seus lábios, esse mel nos seus lábios. A própria Virgem Maria revelou a Santa Brígida: por mais endurecido que seja um pecador, imediatamente o abandona o demônio, se invoca o meu santo nome com o propósito de emendar-se. Imagina alguém que está totalmente dominado pelo vício, pelas trevas, pelo pecado, pelo desespero, pela ira, pela vontade de vingança, por 1000 efeitos da presença do demônio e do pecado na alma do pecador. Por mais endurecido que esteja o coração, com ira, com raiva, mas se quiser ajuda para mudar, se chamar o nome de Maria, o demônio larga na hora. Se é com sinceridade, isso é importante, com sinceridade, vontade de conversão, que se chama esse nome, o demônio larga na hora, ele não suporta o nome de Maria.
Isso mesmo lhe confirmou em outra revelação, dizendo, Santa Brígida ouviu Nossa Senhora dizer, todos os demônios têm grande pavor e respeito diante do meu nome. Assim que o ouvem invocar, largam prontamente a alma, presa em suas garras. E se os anjos maus se afastam dos pecadores que chamam pelo nome de Maria, os anjos bons tanto mais se achegam às almas justas que pronunciam esse nome com devoção. Eu quero mostrar para você, quero trazer alguns trechos de alguns exorcistas, o que eles dizem sobre o efeito, porque a gente não enxerga o mundo espiritual, a gente enxerga pela fé, mas os padres exorcistas, eles veem diretamente essa luta de Deus e do inimigo dentro da alma. Não é que Deus, que o inimigo possa enfrentar a Deus, mas na alma humana nós podemos escolher a Deus ou ao pecado, ou ao inimigo, e essa é a luta. Então, assim, os padres exorcistas vão contar que a experiência de muitos exorcismos resulta exatamente nisso. Quase nenhuma outra coisa provoca tamanho tormento a Satanás quanto a invocação do nome de Maria. Isso os padres exorcistas experimentam na sua experiência com os exorcismos. E São Luís Maria vai explicar por que às vezes o nome de Maria causa mais repugnância ao diabo do que o próprio nome de Jesus, se o nome de Jesus é maior do que o nome de Maria. Se o nome de Jesus é o nome de Deus feito carne. São Luís vai dizer assim, olha só, o inimigo mais terrível que Deus constituiu contra o demônio é Maria, sua santa mãe. E Maria foi por ele dotada, desde o paraíso terrestre, de tanto ódio contra esse maldito inimigo, porque lá no paraíso terrestre Deus falou, eis que eu vou colocar inimizade entre a mulher e a serpente. Então, tanto ódio contra esse maldito inimigo, tanta diligência em descobrir a malícia dessa antiga serpente, tanta força para vencer e aniquilar e esmagar esse ímpio orgulhoso, que ele teme não somente a todos os anjos, o inimigo teme não só mais do que todos os anjos e homens, mas num certo sentido, mais do que ao próprio Deus. Irmão Luís Maria, será que o senhor está falando uma heresia dizendo isso? Na verdade, não sou eu quem digo, é São Luís Maria de Montfort, no número 52 do Tratado da Verdadeira Devoção. O demônio não só tem medo do nome de Maria, mais do que o nome de todos os santos e anjos juntos, mas de certo modo, até mais do que o nome do próprio Deus. Como assim, irmão? Maria é mais do que Deus? De modo nenhum. A Virgem Maria é uma criatura, é menos que um átomo diante de Deus. Ela é nada. E justamente por ser esse nada, que foi a mais humilde de todas as criaturas, que Deus a elevou como rainha, como mãe de Deus. Deus se fez criancinha no ventre dela, se fez filho dela, chamou ela de mamãe. O demônio tem mais pavor do nome de Maria, muitas vezes, do que o do nome de Jesus. Por quê? Porque você lembra daquele filme, né? Não quero fazer propaganda aqui, mas o filme Esqueceram de Mim, há muitos anos atrás, né? Principalmente o primeiro, fizeram vários. Você já percebeu aquela cena, no final do filme, quando os ladrões ficam furiosos, não tanto com os guardas, os policiais que prenderam eles, mas com aquela criancinha que conseguiu humilhar. Eles eram bandidos famosos, poderosos, nenhum policial conseguiu jamais prender aqueles bandidos experientes. Se eles fossem presos por um policial muito experiente, eles teriam um pouco de humilhação. Por quê? Fomos presos por alguém muito poderoso. Mas não, eles foram vencidos por uma criança, desculpe a palavra, por um pirralho, um menino de nada, que ninguém daria valor nenhum. Por causa daquela criança eu estou sendo preso? Eu fui enganado, eu fui ludibriado por aquela criança. É uma humilhação maior. Então, para eles,
ali naquele filme, era muito mais humilhante, muito mais doloroso ser preso por causa de uma criança do que por causa de um detetive espetacular, né? Então, o grande mal do demônio é o orgulho. Para ele, é muito mais terrível ser Deus enviar a humilde serva do Senhor e através dessa humilde serva ele ser vencido, do que ser diretamente por Deus, porque Deus é grande. Não é humilhação para o demônio ser vencido pelo grande e onipotente Deus, mas é uma grande humilhação para a sua soberba ser vencido pela criatura mais humilde e pequenina diante do Senhor. Assim São Luís vai explicar. Então, até é mais temido esse nome, até do que o próprio Deus, o demônio teme esse nome, em certo sentido. Não que o poder de Deus, a grandeza de Deus não sejam infinitamente superiores ao da Santíssima Virgem Maria, visto que as perfeições dela são limitadas. Mas, em primeiro lugar, Satanás, sendo orgulhoso, sofre infinitamente mais em ser vencido e castigado por uma pequena e humilde serva de Deus, e a humildade desta humilha-o mais do que o poder divino. Olha que incrível! Olha como é importante você aprender. Maria não é mais do que Deus. Maria é humilde serva de Deus, mas Deus quis elevar os humildes. Deus quis que o nome dessa mãe, e isso é um segredo na ordem da graça, é um segredo que você vai levar para toda a sua vida. O nome dessa mãe aterroriza o inferno. Em segundo lugar, Deus conferiu a Maria um tão grande poder sobre os demônios que eles temem mais um único dos seus suspiros por alguma alma que as orações de todos os santos, e uma só de suas ameaças mais do que qualquer outro tormento. Isto foram obrigados eles a confessar muitas vezes, ainda que de má vontade, pela boca dos possessos. Então, eu quero... O padre Francisco Bamonte, que foi exorcista, é exorcista, ele conta algumas experiências do que os demônios nos exorcismos dizem do medo que eles têm desse nome. O Monsenhor Ferruccio Suto conta que uma vez, enquanto alternava as fórmulas latinas do exorcismo com as orações em italiano, ele invocava a Nossa Senhora e o demônio reagiu através da mulher possuída, dizendo: "Deixa estar aquela que ela quer, deixa estar aquela, que ela quer. Não fales nela", sabendo que o demônio se aborrece quando ouve falar o nome da Virgem Maria. O exorcista insistiu: "Olha, que aquela senhora chama-se Maria", porque o diabo não gosta de dizer o nome dela, né? E todos nós somos chamados pelo nosso nome. Se a mãe de Jesus tem um nome de Maria, devemos chamá-la pelo seu nome. Todos temos um nome e somos chamados por ele. Se Nossa Senhora tem um nome, por que é que tu, quando referes a ela, dizes aquela, em vez de nomeá-la pelo seu nome, que é Maria? Por que não lhe chamas de Maria? Num exorcismo, o demônio pode dar ordens ao inimigo, né? E aqui ele faz essa pergunta. E continua o Monsenhor: "Eu sabia que ele iria se enfurecer ao repetir aquele nome, e de fato, a resposta dele foi como uma explosão seca e raivosa. O diabo disse: porque aquele nome queima minha boca, queima minha boca." Então o padre exorcista disse, zombando do demônio: "Ah, queima a tua boca? E tem algum problema nisso? Não estás sempre no fogo do inferno queimando?" Outra resposta furiosa de despeito: "Sim, mas o seu nome queima-me muito mais. O seu nome queima-me muito mais." E o padre disse: "Fiquei pasmado, porque mesmo com o meu conhecimento teológico, eu nunca poderia perceber essa profundidade teológica, segundo a qual, para o demônio, o nome de Maria queima mais do que todo o fogo do inferno." Imagina quando você chama esse nome para proteger os seus filhos, para abençoar a sua casa, você afasta toda a presença do mal. Queima mais do que o fogo do inferno. Então, o nome de Maria incomoda tanto assim,
Uma vez um sacerdote disse ao demônio que possuía um jovem de quase 30 anos: Vejo que te agitas muito quando eu falo de Nossa Senhora, quando a invoco, quando eu conto a história dos seus milagres e dos seus santuários, e especialmente quando eu insisto em repetir o seu nome. Mas o que te faz aquele nome? O que provoca em vós, demônios, ouvirdes pronunciar repetidamente e devotamente o nome de Maria? E o jovem possuído ficou bloqueado, arregalou os olhos, contorcendo o rosto, sofrendo, rangendo os dentes e estirando as palavras, quase sibilando bem baixinho, de maneira não só desrespeitosa, mas também libertadora daquela carga de raiva que tinha dentro de si. Explodiu dizendo: aquele nome faz tremer todo o inferno. O diabo gritou, disse, né? Desesperado pela boca desse possesso: aquele nome faz tremer todo o inferno. Outra vez, depois de o demônio ter definido Nossa Senhora como aquela, o exorcista, embora tivesse compreendido bem de quem se referia, perguntou: quem é aquela? Ele imediatamente respondeu: eu nunca usarei aquele nome, nunca. E o exorcista disse: ele queima você tanto assim? O demônio, mastigando as palavras, respondeu com raiva: odeio-a infinitamente, porque é a criatura mais alta e mais santa. Ele quis a ela assim só para me humilhar, para que fosse a minha mais esmagadora humilhação. Está falando de Deus. Deus quis a ela assim, tão grande, né? Só para me humilhar, para que fosse a minha mais esmagadora humilhação. Outra vez ouviu-se o demônio dizer: aquela mulher é uma terrível destruidora dos meus planos. É uma devastadora do meu reino. Não me deixa ganhar uma vitória e já me prepara uma derrota. Encontro-a sempre a enredar-me os pés, sempre atarefada em atravessar-se no meu caminho. Basta um filho chamar pelo nome dessa mãe, né? E suscitar fanáticos que ajudam a arrancar minhas almas. Quando e onde as minhas conquistas são clamorosas, ela multiplica num silêncio capilar, quer dizer, silenciosamente, como os cabelos estão crescendo, Nossa Senhora multiplica as suas vitórias quando os seus filhos chamam o seu nome. E por fim, o padre Gabriele Amorth, no seu livro Exorcista Conta-nos, narra que através do seu amigo exorcista, o padre Fausto Negrini, que durante um exorcismo perguntou ao demônio: por que tens tanto medo quando eu digo o nome da Virgem Maria? Ouviu o demônio responder: porque ela é a criatura mais humilde de todas e eu sou o mais orgulhoso, mais soberbo. Porque ela é a mais obediente e eu sou o mais rebelde, desobediente. Ela é a mais pura e eu sou o mais sujo e imundo. Um dia o padre Gabriele lembrou-se desse episódio enquanto exorcizava um demônio e repetiu essas palavras e ordenou, sem fazer a mais pálida ideia do que ele responderia: elogiaste a Virgem Imaculada por 3 virtudes. Agora me diga qual é a 4ª virtude, por que tens tanto medo dela? Imediatamente ouviu a resposta: é a única criatura que me pode vencer inteiramente, porque nunca foi tocada pela mais pequena sombra do pecado. Por isso aquela oração: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, é uma das mais poderosas e mete medo ao demônio, né? Mete pavor. Eu odeio a humildade, diz o inimigo. Todos aqueles que são humildes, ele diz que odeia. Odeio todos aqueles que o são, a começar por ela, a Virgem Maria. A sua humildade me humilha mais do que o próprio poder de Deus. A sua humildade, o demônio disse, me humilha mais do que o próprio poder de Deus. Filho, filha, você está vendo como uma devoção tão simples pode te ajudar? Como vai crescendo no seu coração esse afeto, esse carinho, somente pelo costume de você invocar com frequência o nome de Maria. Está cansado
chama esse nome. Está desanimado, chama esse nome. Está sentindo tentações, chame esse nome. Aliás, o nosso livro vai dizer, principalmente nas tentações na área da castidade, você chamar esse nome é vitória certa. Um sinal de que você não foi vencido pelo pecado contra a castidade é que você ficou invocando muito o nome de Maria. É uma das armas mais poderosas para vencer as tentações na área da castidade. A respiração é um sinal da nossa vida. E também uma pessoa que invoca com frequência o nome de Maria é um sinal de que essa pessoa está vivendo na graça de Deus. Ou se caiu, ela voltará logo para a graça de Deus. É a opinião de São Germano. Esse poderoso nome tem a virtude de alcançar o auxílio e a vida de quem invoca devotamente. É como uma torre fortíssima que livra o pecador da morte eterna. Até os maiores pecadores acham nessa celeste fortaleza salvação e defesa. Ele está citando Provérbios 18, versículo 10. Está aberto aqui. O nome do Senhor é uma torre fortificada. A ela acorre o justo e fica seguro. Tudo que se atribui ao Senhor por natureza, se atribui a Maria por graça. Então, o nome dela também, como o nome de Jesus, claro, você deve invocar os dois nomes. O nome de Maria e o nome de Jesus. São Luís Maria, não dá tempo de eu ler aqui tudo o que ele diz, mas ele vai dizer por que na Ave Maria nós chamamos primeiro o nome de Maria, depois o nome de Jesus. Porque o nome de Maria como que prepara, como que antecede, como a aurora antecede o sol nascer, Jesus é o sol da justiça. O nome de Maria nos dá esperança do perdão e Jesus é o perdão. Então, o nome de Maria nos abre o coração para receber o nome acima de todo nome, até acima do nome de Maria, é o nome de Jesus Cristo. Mas quando você pronuncia o nome de Jesus, estando cheio de Maria, estando no colo de Maria, é como aquele camponês que apresenta a sua maçã ao rei pelas mãos da rainha. A rainha coloca numa bandeja de ouro, coloca flores e apresenta ao rei. E aí sim o rei vai ouvir com muito mais carinho. Por isso, diga o nome de Jesus muitas vezes, mas junto com o nome de Maria. Quando você reza a Ave Maria, você diz 2 vezes o nome de Maria e 1 vez o nome de Jesus. Como que para preparar, para chegar no ápice, Jesus, e depois como que para agradecer o nome mais importante que você pronuncia, que é o nome de Jesus. Essa forte torre não somente livra dos castigos pecadores e defende os justos contra os ardores do inferno. Diz São Ricardo de São Lourenço, depois do nome de Jesus, nenhum outro nome há no qual resida o socorro e a salvação para os homens com o excelso nome de Maria. Especialíssima, como todos sabem, é sua força para vencer as tentações contra a castidade, como eu dizia para você. Isso experimentam os devotos do nome da Virgem Maria todos os dias. Semelhante pensamento deduz Ricardo das palavras de São Lucas. O nome da Virgem era Maria. Quer dizer, esse nome traz virgindade, traz alma virgem, traz pureza. O poder desse nome traz pureza. A frase de São Pedro Crisólogo: o nome de Maria é um sinal de castidade. O nome de Maria é indício de castidade. Querendo dizer, quem duvida se pecou nas tentações contra a castidade, tem um sinal certo de não ter ofendido a castidade, quando lembra que ficou invocando durante a tentação, muitas vezes, o nome de Maria. Olha só que lindo. Esse nome é um socorro durante a vida e o nosso livro vai terminar dizendo, principalmente na hora da morte. E aqui vai falar de vários testemunhos de pessoas que na hora da morte invocavam muito esse nome e sentiram uma doçura na hora da morte. Lembra que nós falamos sobre as 3 Ave-Marias? Um propósito nosso é rezar durante todo esse mês de maio as 3 Ave-Marias. Por isso a gente colocou esse vídeo das 3 Ave-Marias. Se você não viu ainda, veja. Um vídeo de 2 minutinhos para que você todos os dias reze com ele as 3 Ave-Marias, as promessas que Nossa Senhora fez para a vida
e para a hora da morte. Imagina, vários santos aqui, vários santos e vários pecadores morreram invocando o nome de Maria e sentiram uma paz, uma alegria, uma doçura tão grande, um consolo na hora da morte, que nem pareciam que estavam morrendo. Você gostaria de ter uma morte assim, uma passagem suave? Pois tenha devoção a esse nome santíssimo da Virgem Maria. E a graça, roguemos, pois, que Deus nos conceda a graça de ser o nome de Maria a última palavra que a nossa língua pronuncie. Roguemos a Deus que nos conceda, como lhe pedia São Germano, dizendo: ó doce e segura a morte, a que é acompanhada e protegida com este nome de salvação, o qual Deus não só concede proferir àqueles a quem quer salvar. E eu termino com 2 testemunhos. Um primeiro, de São Camilo de Leles. Ele deixou recomendado aos seus religiosos que lembrassem aos moribundos, ele cuidava dos doentes. São Camilo de Leles tinha essa missão de cuidar dos doentes. E ele deixou essa recomendação para todos os religiosos dessa congregação dos camilianos, de lembrar aos moribundos de invocar muitas vezes o nome de Jesus e de Maria. Quer dizer, eu estou cuidando de um doente e ele está partindo para prestar contas diante do tribunal de Deus. Ensina esse doente. Você, pode ser que aconteça. Você está junto com uma pessoa que está partindo para Deus. Ensina essa pessoa a dizer várias vezes o socorro, o auxílio, a proteção, o consolo do nome de Jesus e de Maria. Jesus e Maria. E ele mesmo praticava sempre com os outros. E ainda mais docemente praticou consigo mesmo, São Camilo, na hora da sua morte. Lê-se na sua biografia que ele então pronunciava com tanta ternura os nomes de Jesus e Maria, que inflamava de amor aqueles que estavam ao seu redor. No momento da sua morte era tanta doçura, invocando esses 2 nomes, que com os olhos fixos nas imagens de Jesus e Maria, com os braços em cruz sob o peito, ele morreu, expirou, finalmente, com uma suavidade e uma paz celestial. Imagina essa cena da morte de São Camilo de Leles, dizendo os nomes de Jesus e Maria, experimentando aquela paz, aquela passagem suave para o colo de Deus, né? Deus não se torna juiz, mas sim doce misericordioso, bom pastor e pai para quem morre com esses 2 nomes nos lábios. E as últimas palavras de São Camilo foram os dulcíssimos nomes Jesus e Maria. Que experiência linda, que experiência linda. Eu quero fazer um propósito com você para que você possa vencer todas as batalhas com esse nome de Maria. Eu também trouxe aqui um testemunho. Se você conhece aquelas mensagens da Virgem Maria através do livro do Padre Gobi, um livro que tem a aprovação da Igreja, essas mensagens são muito profundas, chamado Livro Azul, do Movimento Sacerdotal Mariano. No dia 12 de setembro de 91, Nossa Senhora deu uma mensagem lá na Eslováquia e o título da mensagem foi No Nome de Maria. Eu partilho com você que eu recebi o hábito e mudei o meu nome no dia do Santíssimo Nome de Maria. No dia 12 de setembro de 2002, foi o dia que eu recebi as vestes da Virgem Maria, que é o escapulário, o hábito do Carmo, e recebi o novo nome, irmão Luiz Maria. Eu recebi esse nome, que tem Maria no nome. Todos os irmãos e irmãs têm Maria no nome. Recebi no dia do Santíssimo Nome de Maria, do ano de 2002. E aqui, nesse dia, dia 12 de setembro, mas bem antes de 91, Nossa Senhora disse assim: no nome da vossa Mãe Celeste, sim, no nome de Maria, foram derrotados os turcos quando eles assediavam a cidade de Viena e ameaçavam invadir e destruir todo o mundo cristão. Eram muito superiores em força e em número, em armas, e eles sentiam que para eles a vitória estava assegurada. Entenda bem, se você pesquisar depois na internet, a Batalha de Viena, se eu não me engano, do ano de 1600 e alguma coisa, né? A Batalha de Viena, os inimigos do cristianismo,
os turcos muçulmanos, eles iriam destruir a Igreja Católica, iriam destruir o cristianismo. Claro, Jesus prometeu no Evangelho, em Mateus 16, que jamais as portas do inferno iriam destruir a igreja. Mas o meio que Deus quis usar para salvar o cristianismo inteiro foi o nome de Maria. Então, publicamente, o Papa e todos os bispos invocaram o nome de Maria, rezaram para mim. E o meu nome foi escrito nos estandartes, foi gritado pelos soldados, e assim, pela minha intercessão, ocorreu o milagre dessa vitória, que salvou o mundo cristão da sua destruição. É por esse motivo que o Papa instituiu nesse dia, 12 de setembro, grava no seu coração para você celebrar a festa do nome de Maria. Será ainda nesse nome que eu finalizarei a minha obra, com a derrota de todos os inimigos da Santa Igreja. Todo mal vai ser vencido. Deus anunciou em Fátima, através da Virgem Maria, que o triunfo dele nesse mundo, o triunfo da cruz de Cristo, da Eucaristia nesse mundo, vai ser o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Vai ser no nome dela que o mal vai ser esmagado. Deus quis que fosse assim, mas Deus quer que seja assim também na sua casa e na sua família. Nossa Senhora pede, é por essa razão que eu desejo que seja restabelecida a festa em honra do meu nome, o nome de Maria, agora que vocês estão vivendo esses tempos difíceis, de luta dolorosa, de grande tribulação. Nossa Senhora deseja que você chame mais esse nome. No dia 12 de setembro, lembre de honrar esse nome durante todo o mês de maio, mas durante toda a sua vida. O nosso propósito de hoje, claro, vai ser invocar o nome de Maria durante o dia inteirinho. Vamos chamar esse nome, exercitar. Vai ser o nosso bálsamo, o nosso consolo, a nossa força. Mas além disso, eu quero te convidar de dar o nome de Maria a mais bela flor que você pode dar de presente para alguém. Eu te convido hoje, é uma proposta que eu faço de todo o coração. Claro, além de rezar as 3 Ave-Marias durante esse mês de maio, vamos fazer esse propósito. Você vai dar o nome de Maria como uma rosa de presente para alguém que você ama. Nós vamos deixar aqui, assim que acabar esse vídeo, vai aparecer aqui a imagem do nome de Maria e uma rosa junto. Então você, se quiser, pode printar essa imagem, enviar para alguém que você ama, colocar no seu status, do WhatsApp, no seu stories do Instagram. Você pode compartilhar, enviar essa rosa dizendo: Deus está te dando a mais bela rosa, o nome de Maria. Compartilha, você vai espalhar o perfume do céu. Também aqui na descrição do vídeo, quem quiser baixar essa imagem do nome de Maria vai estar aqui também, para que você possa hoje espalhar esse perfume do nome de Maria. Você vai dar essa rosa para alguém. Qual é a rosa mais bela? O nome de Maria. Vamos espalhar esse perfume do céu, vamos espalhar esse bálsamo derramado, consolar os corações, não somente invocando para nós, mas espalhando a devoção do nome de Maria. Tenho certeza que você vai fazer parte também desse exército de quem ama essa Mãe do Céu e de quem divulga o nome que, depois do nome de Jesus, está acima de todo nome. Que os nomes de Jesus e Maria, durante esse dia inteiro, encham nosso coração, os nossos lábios e todo o ambiente onde nós estivermos. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te cubra com o manto sagrado e te dê um dia maravilhoso, invocando os nomes de Jesus e de Maria e de São José. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar esse vídeo com muitas pessoas para conhecerem o amor e os segredos da graça. Um deles é o poder do nome de Maria. Deus abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Chegou o mês da linda mãezinha. Era assim que o Padre Pio dizia quando chegava o mês de maio. O mês, segundo o Papa Paulo VI, São Paulo VI, o mês que mais graças são derramadas, porque é o mês de Maria. Hoje você começa a escola de formação no início desse mês de maio, caminhando com Maria. Tenha certeza, nesse mês de maio, você vai ter uma experiência com a Virgem Maria. Você vai se aproximar da Mãezinha do Céu como nunca antes em toda a sua vida. Eu lhe garanto, se você abrir o coração, esse mês de maio você vai aprender, você vai aprofundar, você vai mergulhar nesse amor da Virgem Maria, baseado na Sagrada Escritura, baseado nos ensinamentos dos santos, baseado no ensinamento do Catecismo da Igreja Católica. Você vai conhecer cada vez mais essa Mãezinha do Céu. Eu quero hoje trabalhar com você com esse livro maravilhoso que chama Caminhando com Maria, esse livro onde você vai aprender com os padres da Igreja, com tantos santos, com os ensinamentos da própria Santa Igreja e da Sagrada Escritura, quem é a Virgem Maria. Como essa boa Mãe do Céu pode te ajudar nas situações mais difíceis e como ela é digna do nosso amor, como ela é digna da nossa consagração, porque afinal de contas, foi ela que Deus Pai escolheu para nos dar Jesus. A salvação que é Jesus chegou a nós através da Virgem Maria. Por isso é uma alegria muito grande estar junto com você. Eu convido você de vivenciar esse mês de maio de uma maneira profunda, de uma maneira intensa. Se você desejar, como os santos faziam no mês de maio, é um mês que você pode colocar um jarrinho de flores diante da imagem de Nossa Senhora e com a sua família fazer um momento, um cântico, uma oração, pedindo à Virgem Maria que receba a sua família, a sua casa. E durante os momentos de oração ou de formação também, você pode, claro, se for possível, acender uma vela para estarmos juntos em oração. Eu sei que muitos ouvem essa formação indo para o trabalho, dirigindo, fazendo algum trabalho manual, mas tenha certeza, por você abrir o seu coração e você está aqui ouvindo, porque você decidiu abrir o seu coração para a Virgem Maria entrar na sua casa, para que ela entronize Jesus na sua casa, e onde a Virgem Maria chegar, o inimigo não vai aguentar. A presença da Mãe de Deus, como nós cantamos, o inimigo em retirada baterá. Então ela vem destronar o mal e vem entronizar o seu Filho Jesus. Se você está agora numa situação onde você pode pegar a Bíblia, onde você pode pegar um caderno de anotação, seu diário espiritual, toma nota, porque você vai aprender muito hoje. Você vai aprender bastante, não só hoje. Todos esses dias, com o mês de maio, você vai aprender bastante. Por isso, Sagrada Escritura na mão, seu diário espiritual na mão. Irmão Luiz Maria, mas eu estou fazendo tudo isso indo para o trabalho. Não tem problema. Em algum outro momento você pode parar e tomar nota dessas passagens bíblicas mais importantes que nós vamos explicar várias dúvidas que existem sobre a Virgem Maria, para que você possa amar mais ainda essa Mãe do Céu. Eu vou repetir, para que você possa amar mais ainda a sua querida Mãe do Céu. Então vamos começar com esse livro maravilhoso, Caminhando com Maria, na página 18, nós temos a primeira meditação. E a primeira meditação, Louvores a Maria. Irmão Luiz Maria, é certo dizer essa palavra, louvar a Maria? Existem passagens bíblicas, especialmente em Isaías, dizendo: a mim somente o louvor, a mim somente a adoração, a mim somente a glória. Deus fala isso. Como entender essa palavra, louvores a Maria? Vamos caminhar junto com os santos. O louvor de Maria é um abundante manancial que quanto mais se derrama, mais aumenta. E quanto mais aumenta, mais se derrama. Em outras palavras, esta Virgem, que é tão grande e sublime, que quanto mais a louvamos,
mais nos resta a louvar. Tanto é isso verdade que diz Santo Agostinho: todas as línguas dos homens não bastariam para exaltá-la, ainda que só línguas tivessem no corpo. Na verdade, Santo Agostinho está falando algo que a Igreja vai nos ensinar através também de outros santos. São Boaventura vai dizer: Deus, que é todo-poderoso, ele poderia criar um mundo mais perfeito, mas ele não poderia criar uma criatura mais perfeita que a Virgem Maria. Ele usou todo o seu poder e sabedoria. A obra-prima de Deus é a Virgem Maria. Imagina, São João 23, Papa, também ele diz o seguinte: assim como Deus, Maria Santíssima, não poderia gerar, afinal ela se tornou mãe de Deus. Como assim, irmão Luiz Maria? Mãe de Deus? No momento em que Deus se faz carne, Deus escolheu ter uma mãe. Não é que ela fez Deus existir, não. O Verbo se fez carne. Deus, a segunda pessoa da Trindade, desceu e se tornou, como Jesus dizia, o Filho do Homem. Várias passagens da Sagrada Escritura, Jesus vai dizer: o Filho do Homem vai sofrer, o Filho do Homem vai passar por isso. Quando virdes o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, por que Jesus usou essa palavra? Porque Filho do Homem significa filho de Adão, literalmente. Ele que era Deus e continua sendo Deus, se tornou filho de Adão. Ele que não tinha uma mãe terrena, se tornou um ser humano, se tornou verdadeiro filho de Maria. Por isso, assim como Maria não podia gerar nada maior do que o próprio Deus, diz São João 23, Deus não poderia criar uma criatura mais perfeita do que a Virgem Maria. Deus como que usou toda a sua plenitude e sabedoria, como um grande artista, por exemplo, Leonardo da Vinci. Alguns dizem que tal obra, Mona Lisa ou outra obra, seria a obra-prima deste homem. E quando você vê a obra tão perfeita, tão bem feita, tão inteligente, de um belo artista, de um bom artista, você quando elogia aquela obra, você está dizendo que quem é bom é o artista que fez. Você está dizendo que quem é perfeito é aquele que fez essa perfeição. Como nós cantamos em uma bela canção, perfeito é quem te criou. Se o Criador te coroou, nós te coroamos, ó Mãe. Está lá em Apocalipse, está lá em Cântico dos Cânticos, a esposa do rei, que é coroada, que é rainha. Então, hoje nós vamos caminhar com esse mistério da grandeza que Deus colocou na Virgem Maria. Deus fez dela o depósito, aonde Ele coloca toda a sua riqueza. A propagação da devoção a Maria é de muita importância para cada um de nós e para o povo. Convencer-nos-ão dessa verdade as palavras de sábios doutores. É recomendável ouvi-las. Na frase de São Boaventura, tem o paraíso seguro todos os que anunciam as glórias de Maria. Você deve estar se perguntando, irmão Luiz Maria, o senhor ainda não respondeu. Aonde na Sagrada Escritura que diz que nós podemos louvar a Virgem Maria? O senhor está lendo para nós a vida dos santos, o senhor está lendo para nós frases de grandiosos santos da Igreja, mas existem pessoas que me contradizem e com essas pessoas eu não posso usar as frases dos santos, porque essas pessoas não acreditam nos santos. Então eu preciso usar passagens da Sagrada Escritura. Sabe o que você está fazendo? Exatamente o que São Boaventura está dizendo aqui. Você quer dizer para outras pessoas como a mãe de Jesus é importante. Você quer propagar a devoção da Virgem Maria. Por isso que você está aqui. Por isso que você quer aprender. E se você fizer isso, São Boaventura está dizendo, aqueles que divulgam a devoção à Virgem Maria estão garantindo um lugar no coração de Jesus. Porque quem ama o próprio Jesus, na verdade a própria carta de São João vai dizer, quem ama aquele que é gerado, ama aquele que o gerou. Quem ama aquele que o gerou,
ama aquele que é gerado. Não é? Eu pensei agora de improviso essa passagem, não, mas mesmo assim eu vou procurar para você. Primeira carta de São João, olha que vale a pena a gente dar uma olhada nessa passagem bíblica. Primeira carta de São João, ele vai dizer que se alguém ama o Filho, ama o Pai. E se alguém ama o Pai, ama o Filho. Olha só. Quem nasceu de Deus vamos ver se eu acho com facilidade. Não estou achando agora essa passagem, mas eu vou ficar devendo para você. E eu vou talvez escrever aqui na descrição, ou então colocar, ao final vou colocar aqui essa passagem bíblica, que não é impossível. Se você rejeitar o Pai, aquele que gera, você rejeita aquele que é gerado. Se você rejeita a árvore, você rejeita o fruto. E assim também acontece com a Virgem Maria. Se você ama e divulga a Virgem Maria, você vai ver como você vai amar Jesus. Porque se você ama a árvore, Jesus também diz em outra passagem, assim vocês vão conhecer o que é de Deus e o que não é de Deus. A árvore boa dá frutos bons. O discernimento que Jesus diz para discernir o que é de Deus e o que não é. Um falso profeta, um verdadeiro profeta. Uma árvore boa dá bons frutos. Uma árvore má dá maus frutos. Não se colhem figos de espinheiros. Jesus vai dizer isso. E isso nós vamos aprender cada vez mais com essa formação sobre a Virgem Maria. Então, eu já quero pegar com você agora na Sagrada Escritura algumas passagens bíblicas que falam da importância de louvar a Virgem Maria. É mesmo, irmão Luiz Maria, tem na Sagrada Escritura passagens que falam da importância de louvar a Virgem Maria. Tantas vezes me mostraram aquela passagem que diz, eu não aceito que louve a ninguém, o louvor é somente a mim. Quando Deus fala isso, Ele está falando do louvor direcionado para a adoração, o louvor que é devido a Deus. Agora, a própria Bíblia, em vários momentos, fala de um louvor que não é adoração. Mas qual é a diferença, irmão Luiz Maria? Adoração é um culto que é prestado somente a Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento, o modo das pessoas fazerem adoração era sacrificar um animal para a divindade. Então, isso só deve ser feito a Deus. E quando isso era feito para uma criatura, para um falso Deus, era o pior pecado. A adoração é devida só a Deus. A adoração é reconhecer que Deus é o seu Criador e você é a criatura. Ele existe por toda a eternidade e você veio do nada. Isso é adoração. Então, no Novo Testamento, o ato sublime de adoração é feito na Santa Missa, não mais com o sacrifício de animais, mas o verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Deus feito carne, nos conduz à perfeita adoração ao Pai e a Ele, como diz o Apocalipse, adorando ao Pai e ao Cordeiro, no sacrifício da Santa Missa. Não mais sacrifícios de sangue derramado dos animais, não. O sacrifício da nova e eterna aliança, a perfeita adoração dirigida somente a Deus, é a Santa Missa por excelência. E Jesus vai dizer à samaritana que agora não vai ser mais no templo de Jerusalém, mas agora os verdadeiros adoradores em Jesus Cristo, nele e por ele. Por isso o Padre diz, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a adoração perfeita e plena será feita ao Pai, agora no Novo Testamento. Agora, o louvor, que significa elogiar, que significa engrandecer, que significa valorizar, você pode fazer com seu pai, com sua mãe, com seu amigo. Irmão Luiz Maria, o senhor está confundindo as coisas. Não estou, não. Por exemplo, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, São Paulo vai dizer assim, não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus? Ou envergonhais aqueles que nada têm?
Que vos direi? São Paulo está corrigindo pessoas que vão para a igreja, vão para a casa de Deus e na hora de prestar o culto de adoração a Deus, que é a Eucaristia, você pode ler com calma, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 22. 1 Coríntios 11, 22. Ele está corrigindo e ele chama atenção sério. Ele diz que quem comeu o corpo e o sangue do Senhor, sem acreditar que é o corpo e o sangue do Senhor, ou então estando em pecado grave, indignamente, está comungando sua própria condenação. É muito forte essa palavra. Então, nessa passagem, ele vai dizer assim: nisso eu vos louvarei, quer dizer, eu vou elogiar vocês. E eu estou trazendo para você uma tradução que é da Bíblia Católica e da Bíblia Evangélica. Diz do mesmo jeito. Ele diz assim: nisso eu não vos louvo. Ele está dizendo que não é louvável. Eu não vos louvo nessa atitude. Ele está dizendo que em outras atitudes ele louva, quando você comete coisas louváveis, quando você pratica atos que são dignos, então são dignos de louvor. Agora nisso eu não vos louvo. Primeira passagem bíblica que você está aprendendo que louvar não é sinônimo de adorar. Um louvor dado a Deus é um louvor de adoração. Somente a Deus nós adoramos. Somente a Deus nós dizemos: Tu és o meu Criador, eu sou a tua criatura. Somente a Ele nós oferecemos o sacrifício da nossa vida unido a Cristo Jesus. E a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, também nós prestamos o culto de adoração. A presença de Jesus na Eucaristia é Ele vivo, nós prestamos o culto de adoração. A Virgem Maria não. Nós a louvamos como nossa mãe e como nossa rainha. Nós louvamos como a Bíblia nos ensina a louvar. Outra passagem, irmão Luiz Maria, Provérbios, capítulo 31. Olha que lindo, Provérbios, capítulo 31. Olha como você está aprendendo hoje. Vou repetir. Como você está aprendendo hoje. Anota, Provérbios capítulo 31, é o último capítulo da Bíblia, que fala da mulher que é forte, que fala de uma mulher que sabe servir a Deus, de uma mulher que doa a sua vida para a sua família. Como diz no capítulo 14 de Provérbios, versículo 1, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a mulher louca, insensata, sem sabedoria, ela destrói com as suas próprias mãos, com as suas palavras, com as suas atitudes. A passagem bíblica de Provérbios está te ensinando a ser, você que é mulher, uma mulher forte segundo a Bíblia. E no final vai dizer que o que acontece a essa mulher forte, segundo a Sagrada Escritura. Olha que lindo. Os seus filhos se levantam e lhe chamam bem-aventurada. Seus filhos se levantam, vou repetir, e lhe chamam bem-aventurada. Como também o seu marido, que a louva, dizendo, e ele vai dizer como essa esposa é digna, né? O seu esposo a louva, está na Bíblia, Bíblia católica e Bíblia evangélica. Pode-se variar as traduções, mas isso que eu estou lendo, a palavra louvar, seu marido a louva, está na Bíblia católica e na Bíblia evangélica. Você está vendo que a Sagrada Escritura está ensinando que louvar não é errado. Louvar não é errado. No livro de Judite, se eu não me engano, no capítulo 12, eu não separei essa passagem porque não dá tempo de ler todas, vai dizer, o seu louvor nunca sairá da boca dos homens, porque tu amastes a Deus, tu amaste a castidade, tu arriscaste a tua vida para defender o teu povo. Por isso, de geração em geração vai ser lembrado o louvor do teu nome. Nunca vão esquecer de te louvar. A Bíblia está falando isso. Gente, como é importante a gente ler a Bíblia e ler em continuidade, como sempre os santos leram, não interpretar do nosso jeito, da nossa cabeça. Você está vendo que são várias passagens bíblicas que dizem que não é errado louvar. Provérbios 31, versículo 28. Os seus filhos se levantam para chamá-la de bem-aventurada e o seu esposo a louva. Tem alguma outra passagem na Bíblia, irmão Luiz Maria, que fala isso? Que podemos louvar uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus, algo que é louvável? Sim. Olha só, Cântico dos Cânticos, capítulo 6,
Ai, gente, é lindo demais aprender a Bíblia. É lindo demais aprender a tradição da igreja. É lindo demais aprender aquilo que todos os santos, desde os apóstolos, em continuidade vivenciaram. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 9. Deus está falando da sua amada. O Cântico dos Cânticos é um livro que mostra o amor de um homem e uma mulher, que é uma alegoria. Sempre na Bíblia existe essa alegoria. A partir do profeta Oséias, vai aprofundar esse mistério. Deus vai comparar o amor que ele criou de um homem e de uma mulher. É uma comparação, é pequenino comparado com o amor dele pela sua esposa, que é a igreja. Dele pelo seu povo, que é o povo escolhido. Então, quando Deus manda escrever a Bíblia, o Gênesis começa com um casal, um casamento. E o livro do Apocalipse termina com um casamento. Você está entendendo? Essa alegoria, quando Deus criou o homem e uma mulher, pessoas diferentes que devem amar o diferente, se entregar um ao outro, se doar um ao outro, Deus quis exercitar o amor. Então o amor aqui na linha horizontal é um exercício para você aprender a amar o próprio amor, que é na linha vertical. Deus criou a esponsalidade do homem e da mulher para exercitar a esponsalidade da nossa alma com Deus, para aprendermos a amar, sair de nós mesmos e amar, porque Deus é amor. Então, o Cântico dos Cânticos, como diz também em Efésios capítulo 5, este sinal é grande, o homem deixará seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, faz referência a Cristo e à igreja. Quer dizer, São Paulo está explicando, é um sinal, o casamento de um homem e de uma mulher, um sinal de algo mais profundo, que é o amor de Cristo pelo amor da igreja. E o Cântico dos Cânticos, na leitura cristã, tem esse entendimento. Um amor humano, ele aponta para algo muito mais alto, que é o amor divino. Então, no Cântico dos Cânticos está falando da alma amada por Deus. Cada alma é chamada a ser alma esposa de Deus, é chamada a se unir a Deus, de ser um só coração com o Senhor, como diz São Paulo. Então, quando fala aqui, uma porém é uma pomba, uma minha perfeita. Ela é a única da sua mãe, predileta daquela que a deu à luz. Está dizendo que a amada é uma pessoa muito especial. Está dizendo que a amada é alguém escolhida, eleita. Assim, cada alma é diante de Deus. Mas, por excelência, a tradição da igreja atribui essa passagem à grande alma amada por Deus, que foi a Virgem Maria. A escolhida entre todas para ser a mãe do Salvador, para se tornar alma esposa de Deus e gerar o Filho de Deus. E olha o que diz essa passagem. Ao vê-la, as donzelas proclamam-na bem-aventurada. As rainhas e as concubinas a louvam. A Bíblia está dizendo que uma mulher é louvada por outras mulheres. Você está vendo? A Bíblia não se contradiz. Eu não vou entrar nesse assunto, mas quando se fala de imagens, por exemplo, a Bíblia não quer que se faça imagens para adoração, porque a própria Bíblia manda fazer imagens para serem usadas no culto do templo. As imagens dos querubins que estão na arca são pequenas, mas as imagens dos querubins que estão ao lado da arca, no templo de Jerusalém, no Antigo Testamento, eram gigantes, de metros de altura. Está na Bíblia. A Bíblia manda fazer a imagem da serpente de bronze, não para ser adorada, mas para ser um sinal de Deus. Isso a Bíblia nos ensina. Então aqui em Cântico dos Cânticos está dizendo que as donzelas chamam bem-aventurada, igualzinho em Provérbios 31, os filhos se levantam para chamar sua mãe bem-aventurada. E aqui, logo em seguida, as rainhas a louvam. Gente, cada alma esposa de Deus, você que é batizado, que é batizada, você é uma alma eleita, você é uma alma rainha, mas você olha para sua mãe do céu, aquela que Deus escolheu para te entregar Jesus, e você proclama uma profecia bíblica, que está lá em Lucas capítulo 1. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Deixa eu ver qual é a passagem bíblica.
Lucas 1:48, porque olhou para a condição humilde de sua serva, desde agora todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Você está entendendo que isso é uma profecia bíblica? Estou falando aqui olhando nos seus olhos. Você está entendendo que a Bíblia todinha está falando desse amor que a Deus nós devemos ter, amando-nos uns aos outros, servindo uns aos outros. Mas a Bíblia também está falando que a sua mãe deve ser amada e louvada. A Bíblia está falando que os seus filhos, está lá em Provérbios 31, se levantam para proclamar bem-aventurada. A Bíblia está dizendo em Judite que nunca esse louvor sairá dos seus lábios. Outra passagem é o Salmo 44. No último versículo do Salmo 44, está falando da esposa do rei, esse salmo. E no final vai dizer: celebrarei o vosso nome através das gerações, e os povos vos louvarão eternamente. Olha que lindo! Celebrarei o vosso nome através das gerações. Está em Lucas 1:48. Todas as gerações, essa profecia aconteceu. Essa passagem está dizendo, ordenando, todas as gerações devem proclamar que a Virgem Maria é bem-aventurada. E o nosso livro Caminhando com Maria está trazendo para você essa promessa. Quem divulga a devoção, essa verdade que eu estou falando para você, baseado na Bíblia, baseado na Sagrada Escritura, são outras passagens também. Na Bíblia está lá em Juízes, falando de Jael. Jael é uma mulher que é louvada pela Sagrada Escritura também. E diz que ela é a bem-aventurada entre as mulheres, prefigurando a Virgem Maria. Quando a Virgem Maria visita Isabel, Isabel não dá um grito, a Bíblia diz que ela dá um grande grito, louvando a Virgem Maria. Bendita és tu entre todas as mulheres. Na língua de Nossa Senhora, essa palavra significa que ela é a mais bendita do que todas. Mais bendita. Bendita entre as mulheres, em hebraico ou aramaico, significa que entre todas você é a mais bendita de todas, a mais bendita. Mas, irmão, lá em Juízes não fala isso de Jael? Não. Fala de Jael, mas que ela é essa personagem bíblica que defendeu o povo de Deus. Ela não era do povo de Deus, era uma nômade, né, de um povo vizinho a Israel. Disse que entre os que moram nas tendas, Jael é a mais bem-aventurada, mas não entre todas as mulheres. Só a Virgem Maria, quando visita Isabel, é dita que é mais que todas as mulheres. E Isabel começa a louvar. Sabe o que acontece quando você ama a sua mãe do céu e louva a Virgem Maria? Ela te leva para Jesus. Foi o que aconteceu. Isabel falou, deu um grande grito: de onde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor, a mãe do Adonai? E ela com um grito disse: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Você vê que a profecia acontece? Todas as gerações vão chamar ela de bem-aventurada. Começou com Isabel, a primeira que soube que a Virgem Maria estava grávida do Filho de Deus. E ali Nossa Senhora começa a engrandecer a Deus. Quando você se aproxima de Nossa Senhora, ela começa a glorificar a Deus na sua vida. Ela começa a introduzir uma intimidade com Deus na sua vida. Se a devoção à Virgem Maria, diz São Luís Maria de Montfort, te afastasse de Jesus, deveria ser tido como algo diabólico. Mas é o contrário. A devoção à Virgem Maria te aproxima mais do que qualquer outra coisa, porque foi nela que o Espírito Santo gerou Jesus. E é através dela que o Espírito Santo vai continuar aproximando as pessoas de Jesus e gerando Jesus nas nossas almas. Assim aconteceu, assim acontece e assim sempre vai acontecer. Maria não te afasta de Jesus. Maria Santíssima te aproxima, te leva a amar a Deus. Isabel engrandeceu a Virgem Maria e ela começou a engrandecer a Deus. Ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque ela foi salva também por Jesus, antecipadamente, é a Imaculada Conceição. E ela diz: por isso todas as gerações dirão que eu sou bem-aventurada. E você faz parte dessa geração.
Você faz parte dessa profecia bíblica. Venerar a Rainha dos Anjos é adquirir a vida eterna, pois essa grandíssima Senhora saberá honrar na outra vida quem a procurou celebrar. Olha só que coisa linda, gente. Que coisa linda. Quem haverá que desconheça a promessa feita pela própria Virgem Maria, a quantos se empenham em torná-la conhecida, amada neste mundo. Eclesiástico capítulo 24, versículo 31. Essa passagem bíblica, a tradição da igreja coloca na boca de Nossa Senhora. Eclesiástico 24, 31. Aliás, se você ler, dever de casa, se você ler Eclesiástico capítulo 24, você vai se encantar, porque a sabedoria é o próprio Deus, a sabedoria é o próprio Verbo, a palavra de Deus, Jesus Cristo. Mas Nossa Senhora não é a sabedoria de Deus, ela é a obra-prima da sabedoria de Deus, como eu dizia no início. Então, quando você ler Provérbios capítulo 8, Eclesiástico capítulo 24, Sabedoria capítulo 6, 7 e 8 e 9 também, você vai ver um mistério falando da obra-prima de Deus. Claro, em primeiro lugar, da sabedoria do Pai, que é Jesus. Mas você vai ver que a tradição da igreja aplica essas passagens. Baruque, versículo 4, né? Capítulo 4. Que mais? Jó, capítulo 28. São passagens que falam da sabedoria de Deus. E você vai ver que aí está escondido, misteriosamente, uma palavra sobre a obra-prima da sabedoria de Deus, que é a sabedoria que Deus criou, é criada por Deus, que é a Virgem Maria, a obra-prima da criação de Deus. E nesse versículo 24 está escrito assim, olha só, deixa eu ver, Eclesiástico 24, 31. Aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. Aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. É uma promessa. Por isso você deve divulgar a devoção à Virgem Maria. Você deve divulgar o amor à Nossa Senhora. O seu coração deve, como diz Santa Teresinha, não tenha medo de amar a Virgem Maria. Eu vou repetir, não tenha medo de amar a Virgem Maria, porque você nunca vai amá-la como Jesus amou. Você nunca vai amá-la como ela merece ser amada. Se a sua mãe da terra merece a sua gratidão, se a sua mãe da terra merece o seu amor, merece que você elogie ela, elogiar é sinônimo de louvar, merece que você manifeste esse carinho, essa gratidão, porque ela não só te carregou, te gerou, te carregou 9 meses no seu ventre, mas ela te acompanhou, te sustentou, te amamentou, te fez ser quem você é. Deus quis que fosse assim. Deus colocou instrumentos lindos na nossa vida, que são os nossos pais. E particularmente aqui eu falo do amor de mãe. Nem todas as mães são como deveriam ser, mas a grande maioria sim. E em Isaías 49 vai dizer, mesmo qual é a mãe que rejeita o seu filhinho? Deus colocou no coração das mães esse instinto de amor natural. Mas ele diz, ainda que uma mãe deixe de amar, eu não deixarei nunca de te amar. Ainda que a sua mãe não tenha sido uma mãe perfeita, não tenha sido uma presença como você gostaria talvez, Deus te deu uma mãe do céu. E se você deve gratidão para sua mãe da terra, se você deve amor à sua mãe da terra, quanto mais aquela que aos pés da cruz te gerou para Cristo Jesus, que aos pés da cruz fez o sacrifício que Abraão não precisou fazer, de entregar o seu filho para sofrer pela nossa salvação. Aquela que no momento do parto, porque ali nasceu a igreja, ouviu Jesus dizendo, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E o que a palavra de Deus une, ninguém pode separar. Jesus chama de mulher porque está cumprindo a profecia do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porque se a mãe antiga, Eva, entregou seus filhos a Satanás, ao pecado, foi profetizado por Deus, Gênesis 3,15, uma mulher, que não seria Eva, porém inimizade entre a serpente do mal e uma mulher que vai gerar a salvação,
o Messias prometido. Ali se cumpriu a profecia, aos pés da cruz, aonde Jesus esmagou Satanás, ele, a descendência dessa mulher, ele entregou para que ela fosse tua mãe. Por isso, eu e você temos uma dívida de gratidão com essa mãe do céu. A carta aos Hebreus diz: Jesus é o primogênito de uma multidão de irmãos. A carta aos Romanos, capítulo 8, diz: ele é o primogênito, o primeiro filho gerado de uma multidão de irmãos. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Nós somos o Cristo total. E se ele é filho do Pai do céu e filho de Maria, vou para o meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Você também é filho de Deus e filho de Maria, porque no batismo você foi revestido, você se tornou um com Cristo Jesus. Você é filho, filha de Deus Pai. Você é filho de Maria. Ainda que muitos não aprenderam ainda a profundidade disso, muitos não reconhecem. Quando alguém diz, Maria teve outros filhos, eu digo, teve mesmo, você é um deles. Pena que esses filhos são tão ingratos, muitas vezes, para sua mãe do céu. Então, outros filhos biológicos, não. Basta um estudo da Bíblia baseado naquilo que sempre os santos, desde os primórdios, dos apóstolos, interpretaram, a interpretação correta da Bíblia. Maria, biologicamente, só teve Jesus, somente Jesus. Os irmãos de Jesus são parentes de Jesus, filhos da outra Maria. Agora, filhos no coração, a Bíblia diz, Jesus é o primogênito de uma multidão. Pena que a Virgem Maria não é tão amada. Pena que essa profecia de Lucas capítulo 1, versículo 48, ainda não é tão vivenciada. Então, aqui no nosso livro está ensinando com profundidade aquilo que os santos ensinam sobre amar a Virgem Maria. Lemos nas revelações de Santa Brígida que o bem-aventurado bispo Emingo costumava celebrar os louvores de Maria no início de cada sermão. Apareceu a Virgem Maria, Santa Brígida, e disse: faz esse bispo conhecer que sempre que ele começa os sermões por meus louvores, de que eu quero servir de mãe a ele e apresentar a sua alma a Deus, depois da boa morte que lhe alcançarei. Nossa Senhora prometeu que iria dar a ele uma boa morte, porque ele louvava essa mãe do céu. Nossa Senhora também está dizendo para você que reza todos os dias: rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que você também, quando chegar a sua hora de ser apresentado a Deus, vai ser pelas mãos da Virgem Maria, porque você acolheu a Virgem Maria, louvou a sua mãe do céu. Quando chegar a hora de você ser apresentado ao Senhor, vai ser a Virgem Maria que vai dizer: ó meu filho, tem compaixão desse meu filhinho, tem compaixão. E ela vai interceder, como no Alto da Compadecida, esse filme tão delicado, né? Que no final mostra a intercessão da Virgem Maria. É ela que na hora do seu julgamento vai estar intercedendo por você, para que Jesus não seja o seu justo juiz, mas o misericordioso Salvador. Assim ensinam os santos. Amemos a Jesus e a Maria, santifiquemo-nos. Eis a maior fortuna que podemos aspirar e esperar. E nós terminamos com essa oração. Ó Maria, não suceda jamais que as minhas culpas vos possam impedir de exercer comigo o grande ofício de piedade, que vos constituiu advogada e medianeira de paz, única esperança e refúgio seguro dos miseráveis. Não suceda jamais que a Mãe de Deus, que deu ao mundo para a salvação do gênero humano a fonte da misericórdia, negue a sua piedade a um infeliz que a invoca. O vosso ofício é de ser medianeira de paz entre Deus e os homens. Conceda-me, pois, o vosso auxílio e a vossa imensa piedade, que é incomparavelmente maior que todos os meus pecados, assim seja. Se você quer que esse amor da Virgem Maria
possa não só estar no seu coração, mas em muitos corações. Essa promessa que está no primeiro dia. Quem divulga a devoção à Virgem Maria será protegido por ela, amparado por ela. Então divulga esse mês de maio. Divulga bastante, faça com que muitas pessoas vivam esse mês intenso de graça, também não somente rezando o rosário da madrugada, o terço do combate, mas também aprendendo com a Sagrada Escritura, com o ensinamento da Igreja. Nesse mês de Maria, divulga essa escola de formação, deixe o seu like, faça com que muitos conheçam Jesus através da Virgem Maria. Que Deus te abençoe, te dê um dia cheio de graças e bênçãos e amanhã estaremos de volta na nossa escola de formação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.